Um abraço, seja bem-vindo. Aqui nós conversamos sobre política. Olha, tá vendo aí embaixo? Inscreva-se, clica aí, se inscreva no canal, venha fazer parte desse universo. Clica no sininho também. Toda vez que eu incluir um novo vídeo, você vai ficar sabendo de novidades. Olá, tudo bom? Resistir Produções, o canal de comunicação popular e de defesa da cultura popular do estado de Roraima. Toda terça-feira você sabe que nós temos uma entrevista maravilhosa e hoje a gente traz aqui uma professora, doutora, que dá uma grande contribuição ao debate da educação pública dentro do estado de Roraima e no nosso país. Edilalva Santos. Edilalva, quando nós começamos a nossa entrevista, tem uma pergunta que ela é igual para todas as pessoas que passam por aqui, até porque tanto eu quanto quem está assistindo tem o direito de saber quem é Edilalva Santos. Olá a todos os espectadores desse canal maravilhoso, né, que discute política, discute vários temas relacionados aos serviços sociais. Nós estamos hoje aqui para discutir educação, né? Então, como o Fábio disse, meu nome é Edilalva Santos, eu sou professora roraimense, né, filha de imigrantes nordestinos, e que hoje sou professora do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Roraima, e coordeno o Comitê em Defesa da Escola Pública de Roraima, né? Mas eu tenho aí uma trajetória profissional como professora da educação básica. A maior parte da minha vida, né? Então, 23 anos da minha vida profissional foram dedicados à educação básica na rede estadual de ensino. Você tem uma experiência na educação básica, hoje na educação superior, participa do processo de debate, né, da formulação de políticas públicas como pedagoga na área de pedagogia. Eu gostaria de saber de você, nesses anos, né, principalmente da Constituição de 1988 para cá, como é que tu avalias o acesso da população brasileira ao ensino público no país? Bem, Fábio, essa pergunta é uma pergunta assim, importante, né, e muito cara para a área da educação, né, que se refere ao direito que as pessoas têm, né, que o cidadão brasileiro tem à educação. Então, assim, antes de falar da década de 80, eu queria voltar um pouquinho mais no tempo e dizer assim que o processo, hoje nós passamos por um processo de democratização que é visível da educação escolarizada, né? E esse processo de democratização da educação escolarizada, ele tem a ver tanto com as lutas da sociedade, né, a luta dos educadores, dos movimentos sociais por melhoria nesse acesso à educação, né, por mais justiça social, mas ela também tem a ver com o desenvolvimento econômico do Brasil. O processo de ampliação da escolarização, ela ocorre no Brasil juntamente com o processo de aumento da industrialização, mais especificamente a partir da segunda metade do século passado, quando também há um processo de urbanização no Brasil. Então, há um desenvolvimento social e econômico no Brasil que também faz com que a educação ela seja uma necessidade da nossa realidade. Então, essa necessidade da realidade social, histórica, econômica do país, ela vem atrelada a essa conquista. E, de fato, a partir da nossa Constituição, né, a partir da década de 80, do finalzinho da década de 80, nós temos visto avançar ainda mais esse processo de acesso à escolarização no Brasil. Contudo, esse acesso à escolarização ele não é igualitário para todas as camadas da sociedade, né? Então, a gente ainda percebe que em comunidades, em localidades, onde esse desenvolvimento econômico e social ele é mais restrito, as pessoas também elas têm mais restrições ao alcance da escolarização. Basta a gente dar uma volta na zona rural aqui do nosso estado, por exemplo, e a gente vê a precarização, a distância que às vezes as escolas estão
das famílias e que, por vezes, as pessoas ficam mesmo sem o acesso à escola. Eu fiz uma pequena pesquisa, assim, para buscar alguns dados que eu acho que enriquecem a nossa fala, e aí o Observatório da Educação, que tem um site específico que faz acompanhamento do Plano Nacional de Educação, ele vem apontando para a gente que ainda hoje nós temos aproximadamente 3 milhões de jovens da idade de 4 a 17 anos que estão fora da escola. Então, é um número ainda muito grande de pessoas que não tiveram sequer acesso à escola. E entre as pessoas que têm acesso à escola, mas que não conseguem acessar a melhor qualidade da escola possível, a gente também tem aí um índice de mais de 13% de estudantes que eles saem da escola em nível de analfabetismo funcional, né? Então, eles não conseguem desenvolver plenamente os seus conhecimentos escolares, né? Então, assim, a gente ainda tem muito a avançar em relação à qualidade, porque não é só estar na escola, é também estar na escola e aprender. A escola, ela oportunizar essa produção de conhecimento, né, Edilalva? E a gente percebe muito, quando eu tive a oportunidade de disputar o governo do estado, eu fui atrás de alguns dados da educação, e a gente percebe muito o número de crianças, por exemplo, que terminam até o 8º ano, é um número altíssimo de crianças, e você não vê isso se reproduzir no ensino médio. No ensino médio, nós já temos uma queda muito grande. No ensino superior, ainda mais. Você acredita que a política de cotas ela veio para democratizar esse acesso dessa população que é excluída ao ensino superior? Eu acho que as políticas de cotas, né, a política de cotas, elas são importantes para tentar, pelo menos, minimizar o problema da exclusão histórica que alguns grupos sociais, né, no caso os afrodescendentes, as pessoas de classes mais baixas, os quilombolas, os povos indígenas, sempre tiveram de acessar o ensino superior. Então, hoje, quando a gente olha a universidade, a gente vê isso, inclusive, na Universidade Federal de Roraima, quando a gente observa, a gente vê essa pluralidade maior, né? Ainda existem alguns cursos que eles são elitizados, né? Que nem todas as pessoas conseguem chegar a eles. Mas os jovens estão, de qualquer forma, eles hoje estão tendo a possibilidade de acessar, inclusive, alguns desses cursos que são considerados elitizados. Então, assim, resolve o problema na raiz, resolve o problema da injustiça social, da desigualdade, desse problema de exclusão histórico que tem na sociedade, não resolve na raiz. Mas, enquanto a gente não tem uma mudança mais estrutural na nossa sociedade, é uma forma de, por meio da educação, diminuir esse processo de exclusão, dar a possibilidade que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, a possibilidade de ter uma leitura melhor do mundo, né? E de ter uma formação e, às vezes, de ter melhoria na qualidade social de vida dela e da sua família. Você traz uma perspectiva que ela é importante, que é pontuar essa exclusão, né, da periferia, de que está longe desses centros de desenvolvimento capitalista, que dentro do próprio centro de desenvolvimento do capitalismo você tem também as exclusões, né? Basta ver as escolas que estão, por exemplo, nas favelas, são completamente diferentes das escolas fora das favelas, né? A escola do centro de Boa Vista é completamente diferente da escola que fica, por exemplo, no Pérola. Mas eu gostaria de saber de você uma questão que, para mim e para quem está assistindo, é importante a gente poder avaliar. Nós temos vivido, né, desde 2017, mas principalmente em 2019, cortes, né, imensos, cortes financeiros imensos no financiamento, né, da educação, principalmente da educação superior no nosso país. Nesse ano de 2021, sob a justificativa da pandemia, nós tivemos um orçamento já menor do que o ano de 2020 para a educação, né, o orçamento do Ministério da Educação, e foi imposto agora pelo governo federal mais um corte de 2,8 bilhões
né, 2,7 bilhões em contingenciamento e 140 e poucos milhões, né, cortes efetivos no orçamento. Qual a tua posição diante dessa política de subfinanciamento da educação pública no nosso país? Uma catástrofe no campo educacional, sabe, Fábio? Porque é um pensamento de que a educação pode viver de migalhas, né? A educação ela pode ser feita só com amor e o compromisso das pessoas, como se aquilo que não é importante não precisasse de um investimento financeiro. Né? Então, às vezes, a impressão que dá é que o governo, né, principalmente o governo atual, ele tem uma compreensão de que a educação ela precisa ser desmontada, porque aí há um desmonte dos serviços, inclusive do atendimento da educação. Como você disse, desde 2016, né, e a partir de 2017, a gente vem tendo esse corte na educação. Mas em 2019, nós tivemos aí no campo das universidades, por exemplo, cortes de 40%, né, nos recursos que vinham para a universidade. Nós fizemos greves, fomos às ruas, né, fizemos manifestações. Hoje nem isso a gente está conseguindo fazer direito por conta do contexto da pandemia. E justamente nesse contexto da pandemia, que é o momento em que a gente precisaria de maior investimento, nós precisaríamos de mais recursos para poder fazer com que a educação chegasse às crianças. O governo brasileiro corta o orçamento. Ano passado sobrou dinheiro do orçamento, né? O MEC devolveu dinheiro da educação. E aí esse dinheiro poderia ter sido investido em internet para os alunos, né? Essa semana mesmo eu tive 2 alunas que desistiram das aulas porque elas dizem que não tem internet. Elas dizem, professora, a gente não tem como acompanhar as aulas que são síncronas, porque a aula síncrona, um momento que nem esse que nós estamos tendo aqui, vai muitos dados móveis. Quem usa internet de dados móveis não aguenta assistir aula de segunda a sexta-feira, todos os dias da semana, né? Elas não têm internet suficiente para isso. E nós estamos passando por uma situação em que as famílias estão empobrecidas, o desemprego está grande, a gente vê as vaquinhas crescendo, eu passo nas ruas de Boa Vista, eu vejo pessoas catando lixo, assim, rasgando sacola de lixo mesmo para catar lixo ali para comer. Então, é nesse contexto que a educação precisaria de mais recurso para possibilitar que as crianças pudessem dar continuidade a seus estudos. E, infelizmente, a realidade tem sido contrária. E assim, Fábio, como eu disse, grande parte da minha trajetória profissional foi nas escolas de educação básica. Na universidade, a gente não vive esbanjando, mas eu acho que, em relação às condições que eu vivia na escola de educação básica, a gente, às vezes, tem um pouco mais de recursos, né? Então, quantas e quantas vezes que eu tive que comprar o meu pincel, que eu tive que consertar a tomada da minha sala de aula para eu levar o meu data show de casa, o meu computador, minha caixa de som, se eu quisesse fazer uma aula diferente com os alunos. Tinha que comprar lápis de cor, hidrocor, papel, toner para rodar as provas, porque nem papel para rodar as provas, para fazer as provas, a gente tinha na escola. Então, assim, as pessoas pensam que a escola é rica, que tem recursos, mas grande parte dos recursos hoje que mantém a escola sai do bolso do próprio professor. Né? O professor é que vai mantendo. Então, não é justo isso com o professor, e cada corte desse significa que a gente vai ter uma maior pauperização, menos oportunidade de dar uma boa qualidade de educação para as crianças e jovens. E o pior é você ser professor, então ter filhos dentro dessas escolas, e você vê durante o correr dos anos, né, Edilauva, as denúncias de desvio, que você não vê resultado prático nenhum em se resolver essas questões. Ou então, como a gente vê agora, um governo que corta 2,8 bilhões da educação, mas dá 30 bilhões para emendas parlamentares a mais, para emendas parlamentares para poder ter deputados votando a favor de projetos, né, muitas vezes projetos que vão de encontro aos interesses dos trabalhadores. Nós daqui a pouco vamos falar sobre alguns deles que é necessário a gente poder estar avaliando, mas eu queria te escutar agora sobre um tema que eu acredito que foi pouco debatido com a sociedade. Nós, por 2 vezes, o governo Bolsonaro, por meio da sua base,
ele tem da sua gestão, né, ele tentou acabar com o Fundeb, né, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Qual a importância, Edilalva, que o Fundeb tem hoje para a educação pública brasileira? O Fundeb é fundamental, né? Ele é um fundo assim fundamental para garantir a melhoria da qualidade e, inclusive, de acesso e permanência das crianças na escola, né? Então, o Fundeb, ele é um recurso que ele estabelece um percentual mínimo de aplicação dos recursos dos estados, municípios e da União na área educacional. Então, quando a gente não tem essa vinculação, quando a gente não tem esse valor mínimo que os estados devem aplicar, a gente com certeza ficaria sem esses recursos, né? Como acontecia antes da existência do Fundef e do Fundeb. Então, não tinha dinheiro, se tirava o dinheiro que poderia ser aplicado na educação e ia se investir em obras, né? Então, a gente vê aí a pressão dos deputados, de senadores, com as emendas que você acabou de falar, em busca de dinheiro, de verbas para serem aplicadas em obras, né, que muitas vezes são superfaturadas, em obras onde há desvio de dinheiro, e em obra que salta aos olhos, às vezes, da população para fazer campanha eleitoral, né? Então, a gente sabe que o serviço social, muitas vezes, não é aquilo que a comunidade como um todo olha, né, com vislumbre e que vai fazer com que o candidato ele ganhe a eleição. Então, assim, se a gente perde essa vinculação, se a gente perde esse percentual que é fixo, né, e que agora ele é permanente, porque antes o Fundeb ia só até o final de 2020, mas agora ele é um fundo permanente, ele é importantíssimo para a manutenção da educação como um todo. O que se paga com o Fundeb? Primeiro, assim, queria destacar a questão do salário, né, os salários dos professores. O nosso país é um dos países que mais paga mal, né, que desvaloriza do ponto de vista salarial os professores no mundo. Né? É tanto que os jovens brasileiros, eles querem outras profissões, mas eles não querem o magistério. As pesquisas mostram que só 2%, de 2% a 3% dos alunos, quando terminam o ensino médio, eles dizem que querem fazer uma licenciatura. Por quê? Porque é uma desvalorização muito grande da profissão. Mas essa desvalorização ela poderia estar sendo maior se a gente não tivesse o Fundeb, né, que garante ali um percentual para pagamento dos salários do magistério, e inclusive a partir dele foi criada a lei do piso, que estabelece um piso mínimo para pagamento dos professores a nível nacional. Né? Então, assim, eu fui uma professora que eu cheguei a ganhar muitas vezes o valor de um salário mínimo, ou menos de um salário mínimo, mesmo sendo professora da rede estadual de ensino, logo antes do fundo. Né? Quando veio o Fundef, foi uma melhoria enorme nos nossos salários. Eu lembro que eu tinha 2 empregos, eu pude sair do emprego e ficar só no emprego, porque o fundo garantiu que eu tivesse um salário melhor e que eu pudesse me dedicar mais ao trabalho que eu realizava na rede estadual de ensino. Além dessa melhoria salarial, é o recurso que a gente tem para a construção de escolas, para a reforma de escolas, compra de material didático, né? Para a melhoria desse investimento mesmo da escola, para fazer com que a escola funcione adequadamente. Então, assim, foi uma conquista, assim, com muita pressão da sociedade, com pressão muito forte mesmo, assim, dos movimentos, né, sociais, para que a gente tivesse a aprovação do Fundeb. E, inclusive, ainda houve uma estratégia de querer utilizar parte do dinheiro do Fundeb para financiar a escola privada, né? Foi uma peleja muito grande que a gente também teve, uma luta para garantir que esse dinheiro ficasse para a escola pública, porque a escola pública é o espaço democrático onde a gente tem liberdade, maior liberdade para fazer educação e que todas as pessoas têm acesso, né? Então, a escola privada é para quem paga, né? Quem não pode pagar não está lá na escola privada. Aí imagina a gente já tendo, se a gente amplia esse campo de escolas privadas no nosso país,
a exclusão, que hoje já é grande, vai ser ainda maior ainda, né? O que a gente vive muito hoje em algumas cidades com a disponibilidade de creches, né, Dilalva? Que o poder público não disponibiliza, aí você tem a creche privada e tem o tal dos vouchers, que o que hoje eles colocam, que é para poder garantir acesso e que não garante acesso à população, né? O que garante é ter a estrutura, o equipamento público efetivo ali. Mas, Edilauva, nessa questão do Fundeb, você vincula ao Fundeb a possibilidade de poder se interiorizar a educação no Brasil, principalmente de poder levar escolas para agrovilas da reforma em vilas ligadas às áreas de reforma agrária pelo Brasil? Sim, Fábio, essa é uma questão importante. O Fundeb, ele tenta minimizar, assim, das principais preocupações dele é minimizar essas desigualdades que a gente tem na distribuição dos recursos da educação. Então, a União, ela é obrigada a complementar aquilo que a localidade, aquilo que o município, aquilo que o Estado não consegue manter em relação ao custo aluno, né? Então, a União, ela tem essa obrigatoriedade de complementação da União, ela, inclusive, ela está se ampliando, né? A perspectiva é de ampliação até 2023. E, então, assim, é preciso compreender que é a forma da gente socializar, distribuir melhor esse dinheiro que seria aplicado na educação, porque os estados, os municípios, as localidades com maior arrecadação, é claro que elas têm mais dinheiro para investir em educação, e as localidades pequenas, as vilas, né? Você falou das vilas, da área urbana, da área rural, que às vezes não tem essa arrecadação, mas tem pessoas para serem atendidas. Então, como o princípio do Fundeb essa equidade, manter um padrão de distribuição igualitário de recursos, faz com que mesmo essas localidades, elas tenham acesso a recursos que possam garantir um pouco mais de qualidade. É o ideal? Ainda não. A gente luta para que a gente tenha o ideal, mas com certeza, sem o Fundeb, isso ainda seria ainda mais difícil. Com o Fundeb e com recursos, né? Os recursos não são os adequados, mas os recursos existem, estão aí, muitas vezes mal administrados, porque apesar da gente ter os conselhos, né, o Conselho Estadual de Educação, ter os conselhos escolares com as associações de pais e mestres participando, o gasto, a definição do gasto do dinheiro ainda é uma coisa muito introjetada no interesse de quem administra a gestão escolar, não é algo que é debatido. E, por exemplo, eu fico muito triste com o que a gente viveu dentro do estado de Roraima nos últimos 3 anos com as crianças do interior, porque em 2018 nós não tivemos aula no interior do estado. Aqui, as pessoas que estudavam aqui no PA Nova Amazônia, aqui dentro de Boa Vista, elas não tiveram aula por problemas de administração, né, por gastos errados, por problemas diversos e desvio de dinheiro, né? Nós temos hoje 2 deputados dentro de Roraima que estão em seus mandatos, mas acusados, respondendo a processos por desvio de milhões de reais do sistema de educação do nosso estado. E essas coisas, elas criam traumas nessas crianças enorme. Ainda bem que essas políticas, elas buscam minimizar. Mas assim, Edilauva, como é que a sociedade poderia construir um trabalho de democratização desse processo de administração desses recursos? Existem conselhos, né? Em relação ao Fundeb, existe um conselho do Fundeb. Eu não sei como é que isso está funcionando hoje, porque, de fato, eu não tenho acompanhado muito a situação dos conselhos, e alguns dos conselhos eles foram desmontados pelo governo atual, né? Então, uma das coisas que foi feita foi desmontar e tirar dos conselhos que ainda permaneceram, seja do meio ambiente, seja da educação, seja das várias áreas sociais, a participação popular. Nós ainda temos aí os sites, né, dos de transparência, né?
Isso, só que às vezes eles são muito difíceis de acessar, e às vezes quem acessa isso são pesquisadores, pessoas que se dedicam mesmo a estudar as políticas públicas, mas eu acho que a gente tem os canais de participação mesmo, que é participar da nossa escola, né? Via remoto, isso ficou mais difícil, mas as escolas realizam as reuniões de pais, né? A própria verba que vem para a escola, quando ela tem verbas que vêm direto para a escola, elas vêm para a associação de pais e mestres ou para os conselhos deliberativos escolares, né? Essa verba ela não vai para o diretor da escola administrar. E isso tem uma associação de pais que coordena isso, que é quem, na verdade, faz toda a gestão desses recursos. E eu queria destacar essa importância dessa associação, porque muitas vezes as pessoas não querem participar. Hoje a gente tem uma realidade onde as pessoas se negam a exercer o seu direito, né, de acompanhar, inclusive de tomar decisões na escola, e esses espaços existem. Né? Um espaço importante é, de fato, a associação de pais e mestres, mas muitas vezes elas são desvirtuadas e elas passam a ser comandadas pelos próprios diretores escolares e não tomam as decisões sobre aquele recurso que poderia melhorar a situação da escola. Então, o que eu digo para as pessoas é que as pessoas queiram participar, que as pessoas se interessem por esses recursos, porque esses recursos eles são fundamentais para o desenvolvimento da escola, para o desenvolvimento da educação pública, não só no nosso estado, mas no país como um todo. Então, existe essa possibilidade, vamos cobrar, vamos querer saber onde é que está o nosso dinheiro, como é que ele está sendo aplicado, como é que ele deve ser aplicado, né? Então, esses canais são importantes. Sem contar, assim, da nossa possibilidade de participação nos nossos sindicatos, em outras associações, né? Então, Roraima tem começado a desenvolver aí os grupos de pesquisas, né? Associações de pesquisa, então tem muitas coisas que a gente pode estar participando para a gente poder tentar acompanhar como é que esse nosso dinheiro é aplicado. E, inclusive, opinar. Eu acho que um canal interessante que tem sido utilizado durante a pandemia são os abaixo-assinados, né? Aquelas movimentações em que a gente também recebe o e-mail do deputado, do senador, para a gente ter essa comunicação direta. Eu acho que são algumas possibilidades que a gente pode ir pensando, Fábio. Organização é essencial, né, Edilava, para a gente, inclusive, mudar essa cultura, né, que existe, inclusive da formatação de como vai se gastar esse recurso. Mas o governo, além de cortar dinheiro, de não possibilitar um acesso digno a todas as crianças e de, em níveis locais, ter essa política de descontinuidade do serviço de educação, ele tenta estabelecer leis que atingem diretamente direitos dos trabalhadores da educação. Essa semana mesmo foi aprovado na Câmara dos Deputados o PL 5595, né, um PL de 2020 de uma deputada do PPS de Brasília, que teve um substitutivo apresentado por uma deputada do PSL e foi aprovado por uma ampla maioria. E esse PL, ele transforma, né, ele busca transformar a escola em serviços essenciais. Muitos estudiosos falam que isso foi um lobby das empresas de educação privada, né, para tentar impor a abertura dessas escolas privadas nos estados. Mas isso, diante das condições que a Covid apresenta dentro do nosso país, onde não há vacina, não há garantia de leitos, não há medicamentos para garantir a estabilização dos doentes que precisam ser internados, e não há exames para diagnosticar se a pessoa está com Covid, abrir as escolas, como esse PL coloca, vai ampliar o risco de proliferação da Covid, né? Porque é uma lorota de que crianças não morrem, né? Nós temos óbitos por crianças aqui dentro de Roraima, e nós temos mais de 2.000
né, crianças que já adoeceram de Covid aqui. Mas, além disso, Edilalva, esse PL, ele retira, ataca diretamente o direito de greve dos profissionais da educação, seja do ensino superior, básico, seja privado ou público. Qual é a posição da Edilalva e do comitê, né, que eu acredito que deve ter debatido diante desse PL? É minha posição e a posição do comitê mesmo, né, do Comitê em Defesa da Escola Pública. Nós somos contrários, né? Então, de fato, o PL é um absurdo. Se foi uma peleja para a gente conseguir aprovar o Fundeb, que é um fundo que valoriza a educação, porque aquilo que a gente valoriza, a gente investe, né? A gente investe no nosso filho, a gente investe na nossa casa, porque aquilo que é importante para a gente investe. Então, se a educação fosse tão importante para os nossos governantes, para os nossos deputados, para os nossos senadores, eles se preocupariam muito mais com o investimento em educação do que se preocupar em obrigar as pessoas a voltarem para as escolas nesse momento em que a pandemia está tão descontrolada no nosso país e no mundo, né? Porque não é só no Brasil. A gente está vendo aí a situação da Índia, da França, né? Que é um país de primeiro mundo, né? Então a gente está vendo um início aí de terceira onda em vários lugares do mundo e no nosso país. Esse ano, aliás, eu acho que nunca controlou muito, mas tem momentos que piora muito, né? Nós temos dados que já indicam que abril já está pior do que foi março, né? E março já tinha sido pior do que todos os outros meses, né? Pior do que, inclusive, longos períodos de 2020. Então, assim, é uma loucura querer fazer isso, é um profundo desrespeito com a vida e desrespeito com a educação. Desrespeito com as crianças, com os trabalhadores de educação como um todo. Porque parece que as pessoas não pensam que não adianta só vacinar o professor. A vacina, ela protege a pessoa de pegar a doença de forma grave, mas ela não me impede, ela não me imuniza para não poder pegar a doença. Então, eu posso ir trabalhar, estou dando minha aula, pego a doença e trago para dentro da minha casa. Minha família não está vacinada. Uhum. A mesma coisa acontece com a família das crianças, né? Muitos pais estão temerosos. Ontem eu conversava com uma senhora e ela me dizia, eu não quero, tenho um filho de 5 e 6 anos, mas eu não quero que abra escola. Eu me guardei até hoje, guardei minha família, a gente não pegou Covid. E eu não quero mandar meus filhos porque não mudou nada. Não mudou nada em relação ao que a gente tinha antes. A gente continua sem isolamento, a gente continua sem EPIs nas instituições, o poder público não fez nenhuma das reformas que foram solicitadas desde o início na estrutura física das escolas, que seja de reformar banheiros, de garantir abastecimento de água, de garantir ventilação nos espaços. A maior parte das nossas escolas, elas nem têm ventilação adequada. Então, como é que a gente vai voltar para esse espaço que não estava adequado nem antes da pandemia? E esse espaço que não sofreu nenhuma alteração, o que garante agora que a gente vai ter alguma condição de isolamento, de cuidado? Quem é que vai dar álcool? Quem é que vai dar máscara? Sabe, tem repartições públicas que eu vou e que, às vezes, você vai passando no corredor, você vê as pessoas sem máscara. É obrigado a utilizar naquele lugar, mas as pessoas estão sem máscara. As pessoas que estão indo trabalhar, pessoas que não puderam parar de trabalhar, a gente vai vendo várias pessoas que a gente conhece que elas estão se contaminando e muitas delas estão, inclusive, morrendo. Então, no momento que a gente abre escola, a gente está colocando crianças no transporte público, muitas crianças vão para as escolas no transporte público, aglomerando. Então, o momento que a gente mais está precisando que as pessoas mantenham o distanciamento social, o que os nossos deputados estão fazendo, os deputados de Roraima, né? A gente precisa dizer os deputados de Roraima, com exceção da Joênia Wapichana, todos eles votaram a favor desse PL. Todos eles foram favoráveis a esse PL,
que ele é genocida, ele propõe, o que ele está propondo é que a gente vá para as escolas se aglomerar. E, gente, não existe essa ideia de escola que vai só metade da turma. Então, as turmas têm 30 alunos, vão 15 meninos em cada turma. 15 meninos em cada turma, numa escola que tem 10 turmas, já são 150 meninos. Mais professor, cuidador, zelador, merendeira, diretor, não sei quem, e pai, porque os pais vão estar ali em cima da gente procurando, porque os pais se preocupam com essa situação. Então, há uma circulação. Outra coisa é saída dos meninos da escola, porque aí eles dizem, não, mas na escola ninguém está fazendo recreio, não tem a hora da merenda dentro da sala de aula mesmo, fica todo mundo trancado lá dentro da sala. Mas essas pessoas que falam isso, eu acho que eles nunca foram numa escola. Porque você já viu a hora da saída de uma escola? As crianças saem amontoadas, se abraçam, colocam picolé na boca de um, picolé na boca de outro, trocam a máscara, fazem uma série de coisas. Então, quem pensa numa barbaridade dessa, com certeza não conhece o que é a realidade de uma escola, né? Porque se conhecessem, eu acho que jamais eles fariam isso. Aí entra no segundo ponto, que é calar a voz dos professores, né? Então, a categoria do magistério é uma categoria que ela sempre foi muito aguerrida, que ela sempre foi muito lutadora, porque ela também sempre foi muito desvalorizada. E ela nunca lutou só pela sua desvalorização. Ela lutou também para garantir melhoria da qualidade da educação, porque garantir melhoria de salário para o professor, garantir melhoria da escola, é garantir melhoria para toda a sociedade. E a nossa categoria, com certeza, será enormemente prejudicada no momento em que nós não pudermos mais nos manifestar, né? Outra coisa que eu acho importante dizer é que a nossa categoria profissional, toda vez que fez greve, a gente pagou cada minuto de greve. A gente não paga só de eletivo, a gente paga carga horária, né? Então, nós nunca fomos irresponsáveis de fazer greve, de fazer uma reivindicação, de fazer um movimento e de não repor aquilo que a gente fez. Mas hoje o que está sendo proposto, de fato, é calar uma categoria que é aguerrida, que luta e que batalha contra essas injustiças que acabam transparecendo na escola. As injustiças sociais, eu acho que eu tenho certeza, elas sempre estiveram presentes na escola, mas nesse período da pandemia, elas explodiram, né? Elas mostraram aí que educação não depende só de formação de professores, não depende só do que acontece na escola, depende muito mais das condições sociais, econômicas em que as pessoas vivem, né? Então, hoje os alunos não têm tablet, né? Não tem internet para acompanhar as aulas, mas no passado, quem é o professor da sala de aula, a gente sabe que chegava o aluno que hoje não tinha lápis, amanhã também não, porque o lápis que o professor dava hoje, quando chegava em casa, ele tinha que compartilhar com o irmão, compartilhar com o pai, com a mãe, no outro dia ele não tinha lápis de novo, ele queria outro lápis, que não tem caderno, né? Que não tem uma farda, que às vezes vem com o chinelinho trocado para a sala de aula. Então, essa realidade que antes ficava escondida ali, meio que na escola, só quem estava na escola estava vendo, hoje ela está aí na mídia, está em todo lugar, porque uma das coisas da educação, do ensino online, é a exposição das pessoas, né? As pessoas ficam expostas, professores, alunos, e essas desigualdades estão aí, né? Nós, de fato, reconhecemos que o direito à educação ele é fundamental, a educação é um direito social fundamental e obrigatório. As crianças deviam estar estudando nesse momento, mas esse momento, o lugar de estudar é na sala de aula se aglomerando, é se expondo ao coronavírus? Não, esse momento é o momento da criança ter a condição de estudar lá na sua casa, de dar condições para que o professor também consiga dar uma boa aula, né, para que essa educação aconteça. Então, não é hora de colocar a vida das pessoas em risco, não é hora de tirar direitos, né? Então, assim, a gente já teve reforma trabalhista, né? Agora, nesse período da pandemia, a gente viu como que os professores que são com contrato temporário ficaram expostos, né? Quantos professores foram obrigados a trabalhar, né?
inclusive entregando materiais, apostilas e tudo mais para alunos, porque se eles não fossem, eles iam perder o emprego deles. Teve em vários estados brasileiros, né, Edilauva, professores que ficaram literalmente sem salários em virtude dessa precariedade. Nós temos hoje, principalmente no sul do país, uma política de contratação já na educação básica de professores horistas, né, que é muito complicado, que essas pessoas ficaram sem salários. Aqui eu tenho amigos da UER, que são contratados como horistas, que ficaram sem salários determinada parte do ano. E aí eu quero entrar nesse assunto contigo, Edilauva. A Covid impôs um novo modelo de educação remoto, à distância, que muitas vezes o professor não estava preparado, nem ele tinha os recursos tecnológicos necessários para desenvolver ministrar, né, todo o seu conhecimento como docente por meio dessas plataformas digitais. Como é que você avalia toda essa confusão que se criou e o papel do poder público? O poder público deu a efetiva condição para que os professores pudessem cumprir esse papel de ensino à distância? Essa é uma situação complicada, né? E muito cara para nós que estamos à frente desse processo educacional. Então, assim, eu acho que a gente nunca teve tão desnorteado, a começar pelo Ministério da Educação, né? Então, o Ministério da Educação, em abril, fez algumas diretrizes, colocou ali algumas orientações para que o ensino remoto funcionasse, foi aquilo. Né? A gente não teve mais orientação, a gente não teve mais organização de saber como é que ia trabalhar. Logo no início, quando chegou a pandemia, eu lembro que a orientação que a gente teve, inclusive, na universidade, era que era para a gente planejar 15 dias de aula, porque a gente ia ficar com 2 semanas em casa, e aí se pensava que depois desses 15 dias ia voltar. Foi um bafafá, porque plataforma não abria, os alunos não conseguiam acessar, foi uma loucura. Então, eu fui uma das professoras que eu digo, não, vou esperar passar esses 15 dias, depois eu organizo, porque vai voltar a aula normal, e quando voltar a aula normal, eu vou fazer aquilo que a gente perdeu nesses 15 dias. Só que não voltou, né? A gente não voltou até hoje. E aí, parece que a gente nunca teve, na verdade, nenhuma orientação. A gente foi posto a pensar coisas que a gente nem sabia. Então, assim, quantas vezes que eu me sentia angustiada porque a gente era obrigada a pensar em questões sanitárias que nós não somos formados, nós não temos nem conhecimento sobre isso, né? Então, nossa preocupação era com a sala de aula, com o ensino, com o processo de ensino-aprendizagem, mas aí a gente era chamada a pensar, então, nessas condições sanitárias e tudo mais. Mas, gente, como que a gente vai pensar isso se a gente não domina, não é uma área? E no início da pandemia, a gente até ainda tinha um pouco mais de tempo, porque ficou naquele limbo ali, que ninguém sabia para onde ia, então pelo menos a gente acompanhava as lives, os especialistas, as notícias, a gente ia tentando se inteirar. Hoje a gente não tem mais tempo, porque hoje o ensino remoto tomou, fora o tempo que a gente dorme, que a gente tem que dormir mesmo, mas todo o restante do tempo, ele foi tomado pelo ensino remoto. Então, de fato, o poder público ele jogou nas mãos dos professores, das famílias e dos alunos a responsabilidade por realizar o ensino remoto. Então, quem tem que arrumar a internet é o professor para quem quer arrumar a sua internet. Né? Então, até hoje eu estou pagando as cadeiras que eu tive que comprar para minha casa, cadeiras mais confortáveis, porque eu não aguentava passar o dia inteiro sentada na frente do computador numa cadeira que não era confortável. Né? Aí fui lá, parcelei minhas cadeiras em 10 vezes. Ainda estou terminando de pagar. E eu imagino que outros professores estejam na mesma situação. A internet, já tinha uma internet razoável dentro do que dá para a gente manter, né? Mas eu vejo meus colegas falando da internet, papel, impressora, toner, o computador, o meu eu estou tentando segurar aqui, mas quantos computadores dos meus colegas que eu vejo no meu computador pifou, e eu estou sem dinheiro para comprar o outro, mas no celular não dá. O aluno pode até tentar assistir aula no celular, é muito ruim, mas pode tentar. Agora, como que eu, professora, vou planejar minhas aulas, vou organizar meu material no celular? O celular não me possibilita isso. Então, a gente teve que ter um investimento fora aqueles colegas
que tiveram que montar estúdio mesmo em casa, com luzes e tudo mais, né? Eu não fiz isso. Quando eu preciso gravar, eu tenho uma biblioteca aqui, mas a minha biblioteca tem barulho, então eu tiro as pessoas do quarto, do cômodo, vou para o fundo do quintal, mas lá a internet pega ruim, vou arrumando os espaços para poder fazer aula do jeito que a gente pode. E do jeito que eu estou fazendo, eu vejo vários colegas fazendo. E tem gente que tem uma situação muito mais complicada do que eu, né? Então, tenho vários colegas que dizem que, olha, eu tenho trabalho com disciplinas que eu tenho 15 turmas que você dá aula pelo WhatsApp. 20 turmas, gente, 20 turmas, eu tenho 2 turmas que eu recebo trabalho pelo WhatsApp. Eu já fico louca, porque vira e mexe, o celular trava, aí eu sou obrigada a pagar coisas. E quando eu apago, às vezes, quando eu vejo, lá foi o trabalho do aluno, não deu tempo de eu salvar no computador, só abrir no celular. Lá tenho que estar pedindo, mas eu tenho 2 turmas. Agora, imagina o professor que tem 20, a loucura que é, né? Aí fora, professor na universidade tem um monte, a gente não tem muitas turmas, mas a gente tem um tempo muito maior para estudar, para elaborar material para aulas e para fazer pesquisa, para fazer extensão, para participar de trocentas comissões, porque a gente tem comissão de tudo no mundo para participar da universidade, né? E os professores também. Então, às vezes, a gente está com, que era um tempinho que a gente teria para preparar uma aula, a gente está na reunião do colegiado, a gente está na reunião pedagógica, a gente está na reunião lá de algum comitê, de alguma coisa que funciona na nossa escola e, no meu caso, na universidade. Então, toda semana a gente tem uma demanda muito grande, sem contar o trabalho de extensão que a gente faz, que a gente tem outras atividades com outras instituições que a gente precisa englobar ali no nosso trabalho. Isso da parte do professor. Da parte da família, eu tenho irmãos que têm filhos em escola, e eu vejo o sofrimento deles. Olha, meus irmãos, eles têm algum grau de instrução, né? Fizeram universidade e tudo, mas eles têm dificuldade de acompanhar a vida escolar dos filhos, né? Na rede municipal, ano passado ficou o ano todo com aquele projeto Aprendendo em Casa, e quando foi nesse ano, a partir de fevereiro, de 8 de fevereiro até 16 de abril desse ano, os alunos e os professores tiveram que cumprir um ano letivo em 48 dias letivos, foram 4 bimestres de 12 dias. Gente, isso foi uma loucura, os pais desesperados. Às vezes, eu recebia aquelas mensagens de pais, as coisas que eles diziam para os professores eram horríveis, gente. Os professores ficaram extremamente expostos. Como os pais não têm agora como chegar a diretores de escolas, secretários, às vezes os secretários até somem, a gente nem vê esses secretários falando aí nas redes, falando na mídia com os pais. Quem tem que dar conta de tudo, de responder tudo para os pais, são os professores, né? Então, eu desenvolvo alguns projetos com escolas públicas e, às vezes, eu vou participar da reunião de pais, né, dos diretores, os professores me chamam para participar, e eu fico, assim, com dó de ver que eles têm que explicar coisas que não foram eles que definiram. Não, mas os pais não sabem. Quem está ali para falar com ele é o professor, então é o professor que leva toda a cacetada do que vai ruim. E os pobres dos alunos, né? Alunos no ensino superior, eles estão desistindo. Eles não estão conseguindo realizar as tarefas. Nas escolas de ensino fundamental, os depoimentos que eu tenho visto é de que em torno de 50% dos alunos conseguem entregar as atividades. Os outros não conseguem, porque não é também só uma questão de não ter internet. A gente tem um contexto pandêmico e que precisaria de outros atendimentos, precisaria de outros apoios para que as pessoas pudessem estudar. As pessoas estão adoecendo. Nessa semana, 3 alunos meus disseram, professora, estou com Covid, testei positivo, eu preciso me afastar por um tempo, né? Então, o que eu faço? Dou apoio, peço que me mande notícia e digo, olha, quando voltar, só me lembra da gente retomar as atividades que passaram. Agora, isso, imagina no professor que tem 20 turmas de 30 alunos, né? Tem aí 600 alunos, como é que ele vai fazer esse acompanhamento? Então, assim, teria que ter uma rede de condições, uma rede que possibilitasse, que tivesse, inclusive, financiamento mesmo para poder dar essas condições para que esse ensino remoto acontecesse e não adoecesse tanto os professores, porque aí a gente tem uma realidade em que muitos
muitos professores estão adoecendo, né? Então, há depoimentos de psicólogos, de psiquiatras que disseram que eles nunca atenderam tanta gente como eles estão atendendo agora, nesse período da pandemia, né? Então, assim, de fato, foi um abandono. Foi um abandono porque não se proporcionou, pelo menos, internet, um tablet ou um computador para aquelas crianças que não têm qualquer forma de acompanhar as aulas online. Não ofereceu isso para os professores, porque os professores também precisariam desses equipamentos, né? E a gente que gasta nossa energia, nossa internet, nossos equipamentos, né? Então, a gente está mantendo. E deve estar sobrando dinheiro, né, gente? Porque se a gente não está na escola, a gente não está gastando energia da escola, a gente não está gastando do água, a gente não gasta o papel higiênico, não está comendo, né? Então, não gasta papel, não gasta toner, a gente não está gastando aquilo que a gente usaria lá na escola. E esse dinheiro está sendo aplicado aonde? Por que esse dinheiro ele não é transformado em condições para que o ensino remoto aconteça? Que formação? Gente, a gente não teve nenhuma formação. A formação que a gente teve foi aquela que a gente ficou procurando na internet, oferece uns cursos ali para os professores, e muitos ainda são pagos, tá, Fábio? Aí, às vezes, tem lá, Canvas para o professor, aí a gente fica todo animado, vou fazer o Canvas para o professor. Aí chega lá, é um valor absurdo, 500, 600 reais para a gente pagar, a gente acaba desistindo muitas vezes, né? Então, a gente vai fazendo as coisas do jeito que a gente sabe, do jeito que tem, com as possibilidades que tem, para tentar fazer o trabalho acontecer. Minhas alunas, sempre que elas têm algumas atividades que eu peço para elas gravarem em vídeo, né? Já que a gente não tem muita interlocução, então eu digo, não, grave em vídeo com conteúdo tal e mandem os vídeos para mim. Aí elas dizem, professora, pelo amor de Deus, toda vez que tem que gravar esse vídeo, eu penso no sofrimento das professoras de educação básica para ministrar aula com esses vídeos, que é muito complicado. Não é simples. Você está aí fazendo esses programas, você sabe que existe uma linguagem específica para falar na tela, que não é a mesma linguagem de quando a gente está... O tempo, né? O tempo aqui é mais cronometrado, né? E eu aqui extrapolo um pouquinho às vezes, mas existe é uma necessidade da gente cronometrar mais o tempo, né? Então, existe toda uma lógica de EAD e que professores que nunca trabalharam com EAD na vida, de uma hora para outra, tiveram que fazer ensino online. E aí, como é que é isso? Né? E fica aquela coisa de você reproduzir o modelo do presencial no online, que se torna uma coisa assim, sem condições alguma de para quem está assistindo. Nós estamos falando de crianças, né? Muitas delas no início de processo de alfabetização. E eu acho assim inconsistente você querer chegar e dizer, não, nós vamos alfabetizar a criança via não, que criemos alguma estratégia temporária até que a gente possa retomar as aulas. Ao se retomar, vamos fazer grandes mutirões. Nós temos pessoas aposentadas que podem ajudar, nós temos profissionais, mas nós não podemos transformar isso num dos principais problemas que a gente tem, né? Porque não tem acesso. Você chega a boa parte das casas, Edlau, as pessoas têm um celular que serve para a família inteira, né? Então são 3, 4 crianças. Eu vivo, não sou rico, mas eu tenho um computador na minha casa. Por exemplo, pelas manhãs, eu estou no trabalho, meu filho está no ensino aqui online, mas ninguém mais pode usar. Meus outros filhos, por exemplo, não podem usar o computador nesse período, porque ele está o dia inteiro nesse ensino online, porque as aulas elas são dessa forma. Você tocou num ponto que é a questão do olhar para a saúde mental dos professores. Eu gostaria de saber de você que nós tivemos aí, né, além da questão do adoecimento de professores e professoras, nós temos um problema seríssimo que é da morte de colegas, né? São colegas que se foram e que isso cria traumas imensos, né? Como é que o Estado, né, como estrutura fomentadora das políticas de educação, ele está fazendo algum acompanhamento psicológico com esses professores e essas professoras? Eu desconheço.
eu não conheço nenhum programa que esteja sendo feito, né, nenhuma possibilidade de atendimento aos professores, né? Então, na verdade, o que eu vejo do depoimento dos colegas que têm adoecido é que eles têm buscado recursos próprios, né? Então, quem tem um plano de saúde, vai pelo plano de saúde, com toda a precariedade de plano de saúde que a gente tem, né, no nosso estado, e quem não tem que procurar ir no serviço público a perder de vista, porque o próprio serviço público está aí, o sistema está abarrotado de situações que ele não está conseguindo atender por conta da sobrecarga da Covid, né? Então, de fato, é uma questão assim muito séria, porque eu tive colegas que estavam desenvolvendo trabalho comigo e que estão afastados, eles se afastaram mesmo, né? Então, na própria universidade, no curso que eu trabalho, daqui a acolá tem um colega que sai, a gente não tem nem professor para substituir. Aí, quando aquele professor sai, quem está ficando se sobrecarrega, porque ele tem que cobrir aquele colega que se afastou. Então, de certa forma, acaba sendo uma sobrecarga muito grande, tanto para a situação de quem adoece, para quanto quem fica também, né? E agora tem uma coisa que eu vi e que eu acho que vale a pena falar, que foi a disponibilização de lives. Lives que são coisas gerais, bem generalistas, que falam de questão de emocionais, mesmo que são coisas que se caracterizam muito mais como autoajuda do que, de fato, um tratamento individualizado que as pessoas precisam nesse momento, né? Então, na verdade, essas coisas que são muito gerais, elas me preocupam porque muitas vezes elas têm um caráter mesmo de, algumas vezes, da ideia de que elas banalizam o que as pessoas sentem. Então, eu assisti algumas lives que eram ofertadas, inclusive, por essas organizações sociais, né, que são chamadas não lucrativas, mas que tem aí, são grupos empresariais que estão lucrando muito com a educação. Então, elas oferecem palestras de incentivo, de desenvolvimento de habilidades emocionais e tudo mais, e que elas são, de fato, generalistas, que elas dizem que, conforme a gente vai trabalhando a nossa cabeça, a gente vai dando conta de resolver essas questões. Só que eu não sei como é que a gente pode, eu, sinceramente, não sei como é que eu trabalharia a minha cabeça para resolver os problemas das pessoas, né? Porque as pessoas estão adoecendo. Poxa, a gente convive com situações de alunos que morrem, de alunos que estão perdendo o pai, esses alunos sofrem. E esse sofrimento chega até nós, professores. As pessoas têm passado por situações, assim, terríveis. Os alunos, às vezes, eles nos procuram, né? Quando eles não conseguem, tem uma aluna agora recente que ela pediu para parar com o TCC, a professora não tem condições de vai contar a situação da perda da irmã, da mãe que quase faleceu, dos irmãos, dos filhinhos da irmã que ela teve que assumir essa responsabilidade. Lá ela pega Covid também, né? E aí precisa voltar a trabalhar nesse contexto todo. Então, assim, são situações que elas adoecem os alunos e elas, de certa forma, elas chegam na gente, porque a gente tem uma relação de afetividade com os alunos, né? E as pessoas e dos professores também, que morreram, colegas nossos que morreram, parentes, né? Pessoas assim que tiveram perdas muito significativas na família. Nós também estamos aí há mais de um ano, assim, nessa situação de distanciamento social, e isso tem nos abalado emocionalmente. Mas, de fato, eu não vi, eu desconheço que o Estado tenha oferecido algum trabalho dessa natureza. O que eu vejo, eu nunca precisei, mas eu já vi alguns colegas dizendo que já conseguiram atendimento num grupo de profissionais independentes, né, no Brasil, que eles criaram um grupo que eles atendem via online. Então, eu tenho, inclusive, uma colega daqui de Roraima que ela disse que ela está conseguindo fazer semanalmente a terapia com esse grupo, mas é um grupo que não tem nenhum vínculo com o Estado, é um grupo independente que se organizou de vários especialistas que eles fazem esse tipo de atendimento. Mas, por parte do Estado, de fato, eu desconheço e considero que é um problema a ser resolvido, né, Fábio? Então, a gente
tem que investir nisso. Então, de fato, o período de pandemia não é período do Estado estar cortando recurso de serviço social, cortando recurso da saúde, recurso da educação. É um momento de investir para resolver esse problema que foi criado pela própria humanidade, né? Porque os vírus estão aí, e tem muito mais vírus por aí. Se a gente não tiver uma mudança na forma como a gente se relaciona com a natureza e com os próprios com o ambiente que a gente vive, muito mais pandemias a gente vai ter aí pela frente. Aliás, a gente não sabe nem quando é que vai sair dessa, né? Eu quero agradecer muito, em nome da Resistir Produções, de você ter disponibilizado teu tempo para esse nosso bate-papo, e fica com você, suas considerações finais. Na verdade, Fábio, eu só quero agradecer também pela oportunidade, né? Sempre me dá um pouquinho de aflição quando eu venho para as entrevistas, porque eu fico pensando o que eu devo falar, né? O que é importante falar, né? E aí eu espero ter contribuído de alguma forma para a discussão que a gente precisa na área da educação nesse momento, né? Para que as pessoas, e pedir que aos colegas que estejam assistindo que se envolvam, né? A gente tem aí uma luta muito séria, né? Nesse momento, acho que principalmente essa questão de vetar essa transformação da educação em serviço essencial, né? Então, tá para ser votado ainda no Senado. Algumas coisas, alguns absurdos que passaram pela Câmara foram desfeitas, né? Foram vetadas, acabaram ali pelo Senado. Então, a nossa pressão nesse momento é que o Senado vote contra esse projeto, né? Projeto de lei. Então, vamos dizer não ao PL 5595, né, e vamos fortalecer nossa luta, mesmo que seja pelas redes sociais, que é o que a gente está conseguindo fazer nesse momento, mas a gente precisa se fortalecer, porque já estão tirando muito. A gente não pode deixar que nos tire, inclusive, o direito de viver, o direito de ter saúde. Se nos colocarem nas salas de aula, não só nós, mas as crianças, a sociedade em geral, estará sofrendo um grave risco. Obrigada, tá, Fábio, pela oportunidade. Obrigadão a você. Terça-feira que vem, nos encontramos com mais um bate-papo, falando sobre política, falando sobre Roraima, mas principalmente buscando construir a melhoria da sua qualidade de vida. Um abraço, até terça.